Paz e luz em sua vida. Muita alegria, muita paz, muita luz no teu caminho. Se inscreva no meu canal, Pastor Joilson de Assis, Igreja Online. Esse ano agora que vem temos novidades para você, novidades muito boas, tá bom? Como se livrar de maldições de pai e de mãe. Existem maldições de pai e de mãe. Estão aqui, ó, com minha Bíblia, meu tablet, e agora tudo junto, né? Aqui, ó. Eita, como eu tô chique. Tô chique. O Petrinho faz chique. Tô chique. Olha só. Eu tenho muitas perguntas aqui, e muitas delas sobre pai e mãe. Pastor, existe realmente maldições de pai e de mãe? Sim, existe. Se existe bênção de pai e de mãe, existem maldições também de pai e de mãe. Quais seriam as dimensões das maldições de pai e de mãe? Seria nas seguintes dimensões. Primeiro, dimensão da matéria. Um pai bêbado e corrupto, ele certamente deixará muitas dívidas para os seus filhos. Isso aí são maldições, né? Ou seja, o filho não vai ter nada porque não herdou nada, porque o pai não teve nada e o pai nunca ligou para ter. Então esta é uma maldição. Tem também no âmbito, essa é a maldição no âmbito da matéria. Ou seja, o pai, ele na matéria, ele não se desenvolveu. Além disso, era um drogado, era um prostituto, batia na mãe dele, batia nele. Então, na matéria, tem essa maldição para que ele enfrente essa realidade e não aceite e não viva essa realidade na sua vida. Ou seja, a realidade do seu pai é a realidade do seu pai, não é a realidade sua. Quando casar, você não vai fazer a mesma coisa que seu pai fazia, né? No âmbito da matéria. Pastor, meu pai era um vagabundo, ele não queria trabalhar, minha mãe trabalhava, e ele passava o dia todo bebendo cachaça e raparigando dentro da casa da minha mãe. São cenas, são histórias que eu recebo aqui, terríveis. Mas essas histórias não vão se repetir na sua vida. Você não pode aceitar essa maldição. A bênção seria o seguinte: tem pais que trabalham dia e noite para eles terem as coisas, e seus filhos têm também. Eu conheço pai que trabalha dia e noite para formar os seus filhos. Mães que oram dia e noite, como Sidneia, como o seu Leopoldo, dona Ana Paula. Oram para que os filhos subam. Oram e trabalham como jumentos mesmo, para que seus filhos tenham alguma coisa. Já outros pais não estão nem aí, que se dão os filhos. Na matéria, esses são fracos. Podemos ver que a riqueza e a pobreza geralmente é genética, né? Para você sair de uma linha para outra, há um esforço muito grande. Enquanto um pai tem 10 casas e o filho já nasce com 5 casas, 6 casas, cada filho, às vezes um nunca se preocupou em ter ou nunca teve chance de ter. Aí então o filho vai ter que recompensar, lutar muito para ter. E no caso, este é o âmbito da matéria. Você pode olhar no seu estado, se for aqui no Brasil, que a maioria dos dominantes, eles são filhos de dominantes, que são filhos de dominantes, que são filhos de usineiros, que são filhos de colonizadores portugueses que vieram de Portugal, tal. Aqui mesmo na Paraíba, eu estudei a vida de tudinho, né? E eles são parentes. Todos os dominantes da Paraíba, todos, T-O-D-O-S. Como o Matuto fala, todos são parentes, primos segundo, primos terceiro, porque existia uma dinastia que dominava, e essa dinastia foi substituída por outra dinastia parente, que foi por outro que é parente, e os parentes se degradiam pelo poder, mas são a mesma raça. Isso é errado? Bem, cada um cuida da sua cria, né? Então eles, para manter a ordem, eles casaram entre si e viveram uma vida naquele grupo ali,
E com isso a matéria foi passando. Isso acontecia entre os judeus. Os judeus só casavam com judeus para que a La Prata, a herança, ficasse entre eles. No momento que o judeu casa com o italiano, então a herança vai para aquele italiano e tal, e eles não aceitavam isso. Então, está mudando um pouquinho hoje, mas até 1980, se você olhasse os ricos, 90% dos ricos eram filhos de ricos, netos de ricos, tinham herdado essa riqueza. No mundo, nós podemos ver que os Illuminatis que dominam o mundo, eles herdaram dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, riqueza. A própria rainha da Inglaterra declara-se filha de Salomão, tataraneta de Sabá, e herdou aquela riqueza de Sabá e de Salomão. E Sabá era extremamente rica, a tal ponto de dar 666 quilos de ouro para Salomão dormir com ela. Então uma mulher dessa era riquíssima, né? E com isso a família real britânica, desde o príncipe James, rei James, tal, aquela sociedade de olho azul, né? Que são os britos, e lá são os britos e os gauleses. Os britos dominam os gauleses, os britos de olhos azuis e os gauleses de olhos claros. E os britos alegam dinastia de Salomão, né? Então, quando a gente vê tanto a bênção como a maldição, existe uma parte da matéria. Ou seja, eu vou fazer de tudo para que meu filho tenha as coisas melhor do que eu. Isso para mim é uma bênção. Se eu tenho meu carrinho ali, se eu sou missionário ali no sertão, eu vou pedir a Jesus Cristo uma luz para que quando Petros crescer, então, que ele tenha muito mais do que eu. Que ele seja um doutor, que ele seja pastor, que ele seja, né? Então eu vou torcer e vou tentar fazer isso. Isso é a bênção a nível da matéria, né? É aquilo que o seu pai passa de bom ou de ruim para você. Também a bênção e a maldição tem a nível ideológico. Ou seja, o pai não só passa a matéria. Por exemplo, meu pai, ele passou... Eu nunca morei de aluguel. Já morei de aluguel só por conveniência, porque queria que minha mãe ficasse num bairro, mas eu tinha casa e as minhas casas pagavam esse aluguel. Não era porque eu necessitava pagar de aluguel. Eu logo saí do aluguel e comprei uma outra casa. E isso aí, graças a Deus e ao trabalho do meu pai em cima do jumento, fazendo as casas que ele mesmo fazia de um em um. Mas bem, na área ideológica existe também a bênção e a maldição. Há pais que passam para os filhos pensamentos e ideias boas. E outros que passam para os filhos ideias e pensamentos maus. Pais cachaceiros chegam para o filho: eu quero beber e farrar. Meu filho, o que se lucra nessa vida é raparigar, beber e farrar. E o filho bota aquilo na cabeça e é um presente que o pai está dando a ele. Maldito! E um conselho bendito: meu filho, você tem que estudar para ser alguém na sua vida, para você ser honrado. A maior honra não é você ser tadinho, eu sou um lascado. A maior honra é você ter como ajudar as pessoas. Eu me lembro de conversando com o coronel David Wilson. Ele disse que a família dele foi muito criticada, porque a família dele no sertão era a única que não pedia nada a ninguém. Ou seja, não pedia esmola. Naquela época de 1950, 40, a fome era muito grande aqui no Nordeste, e geralmente os pequenos iam pedir aos grandes, aos coronéis, alguma coisa, um milho, feijão, alguma coisa, né? Mas a família do seu Wilson não pedia. E as outras criticavam ela, diziam que ela era orgulhosa. A família do seu Wilson é orgulhosa, não pede. Está vendo uns pobres enxeridos. Mas esse pensamento aparentemente errado, lá na frente criou pessoas que não aceitam a pobreza. Hoje eles têm suas casas, seus prédios, seus apartamentos, seus carros, seus salários, suas estabilidades. Uns são militares, outros são negociantes, mas eles não aceitam a dependência. Me ajuda, me dá ajudinha.
Então esse pensamento foi um pensamento bendito. Então a maldição no âmbito da matéria e a bênção no âmbito da matéria. A bênção no âmbito psicológico e também a maldição no âmbito psicológico. Quando os pais tratam os filhos como jumento, eles tratam os filhos como sapo e querem que seus filhos se tornem reis, príncipes. Você não é nada. Você não tem futuro. Ah, coitado do homem que casar com você. Eu tenho pena do homem que casar com você. Eu tenho pena da mulher que casar. Olha, nenhuma mulher vai querer você, não. E são maldições psicológicas que vão gerar na cabeça do indivíduo um pensamento desgraçado de inferioridade, de fracasso. Isso aí é uma maldição psicológica. Desse exemplo, dá para o Espírito Santo falar no teu coração o âmbito do que eu quero dizer. E também tem as maldições espirituais. Você aprendeu que existe maldição hereditária material, psicológica e agora maldições no âmbito espiritual. Que são aqueles pactos. Eu conheço o pai que fez pacto e ofereceu o filho ao diabo. E hoje o filho liga para mim: pastor do céu, tem um espírito puxando minha perna, tem um espírito entrando, tem um espírito saindo. Estão dizendo que eu estou doido, mas não está não. Ele tem um corpo assombrado. Por que tem um corpo assombrado? Porque a mãe ofereceu esse filho aos demônios. Banhou ele com sangue de bode. Isso é uma herança maldita. Que o filho vai ter que lutar muito para enfrentar e destruir essa herança maldita. Pactos, maldições, pragas. Eu tenho fé em Deus que tu vai se lascar, tu vai voltar para mim chorando, miserável. Na hora da raiva, pastor. Eu disse isso na hora da raiva. Você está endemoniado. E a raiva abriu uma porta para o demônio entrar e dizer isso na sua boca. E você lançou uma maldição sobre essa pessoa. E essa maldição no âmbito espiritual. Nisso nós encontramos um dos netos de Noé, que foi amaldiçoado por Noé. Primeiro, eu quero dizer que Deus não mandou Noé amaldiçoar. Segundo, esse cabra que foi amaldiçoado, a maldição ficou dentro da raça dele 400 anos. E quando foi com 400 anos, ela, como um óvulo maldito, ela estourou, fecundou uma destruição como sem par. Eu não sei o que foi que houve entre Noé e o seu filho, mas Noé foi extremamente incoerente. Quando foi amaldiçoar, sabia que já tinha abençoado o seu filho, então ele olhou e amaldiçoou o seu neto, Canaã. Canaã deu origem a uma raça muito linda, os galegos de olhos azuis claros, altos 2,5 metros, e habitavam numa terra onde era necessário 2 homens carregarem um cacho de uva, de tanta uva que tinha. Esse povo, os cananeus, depois receberam a visita dos judeus, que habitaram nos seus muros por volta de 100 anos, 80 anos. Eles comeram, casaram e viveram junto com os cananeus. Depois, por algum motivo, segundo eles e a religião deles, Deus condenou os cananeus e eles resolveram atacar os cananeus e tomar a terra dos cananeus para ele. Bem, os cananeus, segundo a Bíblia, eram pecadores, mas também muitos outros povos também eram pecadores e nem por isso foram destruídos. Ah, pastor, os cananeus faziam sexo com animal, mas existiam muitas pessoas no mundo inteiro que faziam sexo com animal e nem por isso foram destruídos. Ah, porque não tinha terra, tinha a Amazônia aqui. Por que Deus não trouxe o povo para a Amazônia? O fato é que existia uma maldição e os judeus sabiam dessa maldição. E por algum motivo Deus deserdou aquele povo e aquele povo, os cananeus, foram extremamente, eles foram dizimados
como moscas, como uma formiga é dizimada por veneno. O povo judeu tomou tudo quanto eles tinham, a sua terra, o seu povo, destruiu a espada, mulheres grávidas, homens e tudo que eles tinham. Isso devido a uma maldição do seu avô, tataravô Noé. Os cananeus eram descendentes de gregos e tinham uma aparência muito parecida com os gregos. Muito bonitos, tanto homens quanto mulheres. Mas a maldição não conseguiu destruir tudo, porque, queira ou não, acabou uma cananita entrando na genealogia de Jesus. E lá na frente a descendência aparece com Davi ruivo, cananeu ruivo, e depois Jesus ruivo, né? Filho de Davi. Então não foi destruído de tudo. Então, em meio às maldições, Deus, pela fé, salvou Raabe, a meretriz, a rapariga. Tem que falar meretriz, que é um nome bonito, meretriz. Aí, né? Aí alguém chegou para mim, um matutino lá no sertão: pastor, o que é meretriz? Meretriz é o quê? É uma médica, é uma doutora? Não, meretriz é rapariga. Rapariga, pastor? Sim, era uma quenga. Ah, quenga. Aí ele entendeu, né? Aqui no Nordeste. Então, Deus resolveu salvar Raabe, a meretriz, e essa Raabe entrou no genealogia de Jesus, acabando aparecendo a sua cor, já que eles eram loiros, ruivos, em Davi, lá na frente. E Davi novamente possui uma mulher hitita, que também era da nação cananeu, e tem o seu filho, e depois vem Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo era ruivo, devido à sua geração. Pois bem, maldições no nível material, maldições no nível psicológico e maldições no nível espiritual. Tem como desfazer, pastor? Tem sim. Não existe nenhum mal que não possa ser desfeito pelo poder do Senhor Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Pastor, eu recebi uma herança maldita. Meu pai me deixou muito pobre. Então você tem que ver não somente a pobreza física, mas tem que ver também a pobreza psicológica e também a espiritual. E você tem que atacar essas maldições nos 3 âmbitos, nas 3 áreas. Para isso criamos um ritual chamado o Voto da Aliança Bendita, que será o nosso próximo vídeo, ou eu vou conectar esse vídeo que você está assistindo. Eu quero dizer para você que você deve analisar a sua vida, não para ter raiva dos seus pais, porque se eles erraram, quem de nós não errou? Se eles fracassaram ou pedir ajuda aos espíritos, não é para ter raiva, é para ter pena, é para ter misericórdia. E você vai ajudar o seu pai, mas não vai acreditar nas palavras dele, não vai ficar repetindo o que ele disse de maldição sobre você, porque tem gente que fica repetindo: meu pai disse que eu ia ser uma rapariga, meu pai disse que eu ia ser um ladrão, meu pai falou que eu ia ser um ladrão. Aí fortalece aquelas palavras malditas do pai. Então não repita essas palavras. Analise, coloca assim: corpo, alma e espírito, matéria, psicologia e o mundo espiritual. E veja o que está atacando, o que está te atacando nesses 3 mundos, nesses 3 níveis de existência que nós temos sobre esta terra. Você é uma matéria, você é uma alma, e você é um espírito. Todo e qualquer carrapato, creca, ou seja o que for do passado do seu pai, podemos retirar. Às vezes, salvamos uma pessoa na matéria, mas ela fica com maldição no psicológico. Às vezes salvamos ela do psicológico e na matéria, esquecemos dos pactos do espírito.
Às vezes salvamos no espírito e esquecemos na matéria. Por isso, este ritual de libertação que faço há muitos anos abrange as 3 áreas. Porque tem gente boa sofrendo. Tem gente que está sofrendo e não merece estar sofrendo. Mas teve essa herança maldita do seu pai e da sua mãe, que perturba, que leva para o buraco, que leva para a lama, que destrói seus sonhos, que amarra a sua vida, que sua vida nem vai para frente e nem vai para trás. Toda a herança maldita, a cruz do Calvário, a palavra de Deus destrói. Não adianta esconder a sujeira debaixo do tapete, ou fingir que não existe. Eu não estou sendo perseguido, eu não estou lascado, tá não. Não, você tem que admitir, observar, ver de onde está vindo tamanha força e destruir esta força em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter tirado muitas dúvidas que você, internauta da Igreja Online, tenha feito a minha. Muito obrigado pelo seu torpedo, muito obrigado pelo seu WhatsApp, muito obrigado pelo seu e-mail. Às vezes eu demoro a responder porque são muitas, mas eu fico muito grato a todos vocês que entram em contato comigo e estão aqui no meu tablet, no meu celular, fazendo as suas perguntas, confirmando, contando seus exemplos. Mulheres que ligam para mim, que diz, ó, minha mãe disse que eu nunca ia ter filho, e ela não consegue engravidar, e os médicos olham ovário, olham a trompa, olham tudo, olham a orelha, olha tudo quanto é buraco, e não encontra nada de errado. O médico diz, não, os hormônios estão em dia, o útero está em dia, os ovários estão em dia, por que não engravida? Problemas espirituais. O pai foi usado pelo diabo. Agora é para ela ficar com raiva do pai? Não. É para ela lutar, ir para inseminação, fazer tratamento, tomar hormônios, orar, jejuar, fazer voto, brigar, lutar por aquilo que ela deseja. Pastor, eu nunca fui feliz, mas também meu pai sempre dizia que eu nunca iria ser feliz. Meu pai sempre falou isso, pastor. Seu pai não é Deus. E antes de você ser filho do seu pai, você é filho de Deus. E antes de você ser filha da sua mãe, você é filha de Deus. E Deus tem a prioridade nesse caso. Basta reagir. O nosso próximo vídeo vai ser rituais de libertação para maldições hereditárias. Paz e luz na tua vida, hoje e sempre. Amém. Paz e luz na tua vida, liberdade, paz. Os anjos do Senhor te protejam e toda a energia viva do mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz e luz na tua vida, paz e luz. O Espírito Santo vai te libertar. O Espírito Santo vai te libertar. O Espírito Santo vai te libertar. Paz e luz.